Olá, um ótimo começo de noite para você que se liga aqui no Tá Na Hora Rio Grande, 6h30 da tarde, comecinho de noite no Rio Grande do Sul, em todos os cantos do estado. Eu já agradeço o carinho da sua audiência, de norte a sul, de leste a oeste, de Pelotas até Passo Fundo, do litoral norte de Cidreira até Santa Rosa, lá na região noroeste do estado. Quero estender o meu abraço para todos os gaúchos que acompanham a programação do SBT-RS em qualquer lugar aqui do estado e também através do YouTube do SBT-RS. Todo mundo que participa através do nosso chat, mandando mensagens e participando do nosso programa que já está no ar. Tá tomando chimarrão, tá preparando o café do final da tarde, comecinho de noite, ó. Pode aumentar o volume do seu televisor que até às 15 para as 8 da noite, eu, Eduardo Pinzon, durante as férias do André Rar, faço companhia para você. Combinado? Vamos juntos então, porque tem reviravolta no caso do acidente que matou uma criança de 5 anos em Passo Fundo no final de semana. Imagens exclusivas divulgadas agora há pouco pela Polícia Civil, confirmando que não era um menor de idade embriagado que dirigia o carro que invadiu a preferencial, cortou a frente do carro branco e vitimou esta criança de apenas 5 anos. Segundo a polícia, outros 2 ocupantes que estavam dentro do carro, um de 22 anos, era quem estava dirigindo o veículo, mas quando a Brigada Militar chegou no local, eles apontaram como o suposto motorista o menor de idade, justamente para tentar diminuir a culpa ou não responsabilizar um menor de idade pelo crime que seria, no caso, um ato infracional. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes desse caso que chocou a comunidade lá de Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. E ainda a Prefeitura de Eldorado do Sul, região metropolitana aqui da capital, interditou uma área residencial após casas desabarem. A equipe do SBT esteve na região e vai mostrar todos os detalhes para você do que está acontecendo nessa que foi a cidade mais atingida em área territorial durante a enchente do mês de maio de 2024. Nossa equipe permaneceu a tarde toda lá, conversou com a Defesa Civil, com a Corsã também, que está acompanhando essa situação e, claro, com as vítimas, com as pessoas que precisaram deixar as suas casas por conta desses desabamentos de pelo menos 3 casas e outras que foram interditadas nesta região, em um bairro lá em Eldorado do Sul. E tem mais para você. Atenção, região central do estado, Santa Maria. 19 pessoas foram presas numa operação, uma grande operação da polícia em 9 cidades aqui do estado. Uma delas é Santa Maria. Os criminosos utilizavam uma revenda de carros para lavar dinheiro do tráfico de drogas e depois aplicavam essa grana toda no setor imobiliário. Olha as buscas que os policiais estavam fazendo. Tem carros, tem essa revenda, tem bolsas, tem apartamentos, enfim, todos esses locais que foram visitados pelos agentes da Polícia Civil. E claro que a equipe do SBT lá em Santa Maria acompanhou toda a operação. Teve ainda o apoio aéreo do helicóptero da Brigada Militar. Esses são alguns dos destaques do programa de hoje, que está só começando, e nós começamos com uma notícia extremamente importante. A Vigilância Sanitária de Davi Canabarro, região norte do estado, está investigando uma suspeita de intoxicação alimentar. Gente, pelo menos 30 pessoas passaram mal depois que consumiram alimentos comprados em um mesmo estabelecimento. Tudo isso aconteceu no último domingo. O caso foi revelado após essas pessoas procurarem atendimento no hospital da cidade com dores abdominais, diarreia, vômito e também mal-estar. O estabelecimento que comercializa carne assada e maionese durante os finais de semana para retirada. Para você entender, lá em Davi Canabarro, uma cidade pequena do norte do estado, tem um supermercado que tem o alvará para atender como supermercado, mas também tem o alvará para restaurante. E aí no final de semana, principalmente nos domingos, eles fornecem carne assada e também comercializam a maionese de batata. A suspeita, que é super tradicional no nosso domingo, né? Quem não gosta de uma salada de maionese? A suspeita do que pode ter provocado essa intoxicação recai justamente sobre a maionese. A vigilância coletou os materiais e também vai analisar os alimentos que são vendidos nesse local. Nesta quinta-feira, amanhã, portanto,
eles serão encaminhados para o Laboratório Central aqui de Porto Alegre para passarem por uma análise. Isso porque muitas famílias que tiveram contato com a maionese ou comeram tudo ou descartaram esse material durante o domingo e também na segunda-feira, mas foi justamente no dia seguinte, na segunda-feira, que os primeiros pacientes procuraram atendimento no hospital lá da cidade. Os resultados desses exames que serão feitos no LACEN, o laboratório aqui do Rio Grande do Sul, eles devem ficar prontos em até uma semana. Hoje à tarde eu conversei com um médico responsável pelo hospital lá de Davi Canabarro e ele explicou como foram os atendimentos e o estado de saúde dos pacientes. E a gente vai conferir como foi essa conversa que eu tive com ele agora na tela do Tá Na Hora. Eu estava atendendo e eu notei que houve um aumento anormal do número de consultas, tá? E as pessoas tinham as queixas em comum eram, tá? Dor epigástrica, dor na parte superior do abdômen, cefaleia, cansaço, dor no corpo, tá? A maioria delas tinha isso em comum. E algumas tinham diarreia, tá? E basicamente isso. A maioria delas relatava que, todas elas quase, relatavam que tinham ingerido um determinado alimento. Tá? E todas me diziam lá do alimento. Tá? Aí que nos chamou a atenção, tá? E eu e a equipe que trabalha comigo, tá? Começamos a cuidar e começamos a perguntar. Quando faziam uma pré-consulta, já perguntavam, tinha ingerido alimento? Todas elas diziam que sim. Todos esses pacientes que foram atendidos, todos responderam bem ao tratamento e em praticamente 24 horas depois que iniciou os sintomas, mais nenhum caso apareceu, tá? E todos os casos que foram atendidos, nenhum deles apresentou gravidade, tá? Todos ficavam em observação, eram medicados e eram liberados com medicação para tomar em casa. Caso envolvendo provavelmente maionese. Nós tivemos aí antes do Natal o caso da torta fria lá em Pelotas, na região sul do estado. Davi Canabarro, que é um município pequeno, tem cerca de 4.500 habitantes, 4.500 a 5.000 habitantes, fica na região norte aqui do estado. E aí essas pessoas foram até esse local que comercializa a carne assada. Isso é muito tradicional, tanto aqui na capital. Aqui em Porto Alegre chama de espetão, né? Tem vários espetão aí espalhados por diferentes partes da capital dos gaúchos, que aí é mais prático, né? Aquelas pessoas que não têm churrasqueira ou não querem se envolver com o churrasco, vão até o local e compram normalmente a carne assada e também a maionese, e aí por isso que está sendo feita essa investigação. Afinal de contas, os relatos entre 30 e 40 pessoas que procuraram atendimento no hospital, os relatos eram muito parecidos com os sintomas de uma intoxicação alimentar. Bom, agora, gente, nós vamos mudar de assunto, mas ainda permanecemos na região central, ou melhor, na região norte do estado, e por isso que eu quero a sua atenção, porque vamos atualizar as informações daquele acidente que matou o Endriel de Camargo Borges, uma criança de 5 anos em Passo Fundo, no final de semana. O caso teve uma reviravolta e agora a Polícia Civil confirma que não era um menor de idade embriagado que dirigia o carro que invadiu a preferencial. Nós conseguimos essas novas imagens do momento do acidente, com um outro ângulo para você acompanhar. Era por volta aí das 6 horas da tarde do último domingo, região lá de Passo Fundo, no norte do estado. E essas imagens, de acordo com a delegada responsável pelo caso, são fundamentais ou foram fundamentais justamente para essa investigação. Aí está a foto do pequeno Endriel, que foi sepultado na última segunda-feira após uma cerimônia religiosa lá em Passo Fundo e que agora há toda uma questão dessa investigação que foi muito rápida por parte da Polícia Civil e que provavelmente, ao que tudo indica, vai indiciar o motorista do carro de 22 anos. Lembrando que eram 3 pessoas que estavam dentro do carro que provocou o acidente. Um menor de idade, de 16 anos, que, portanto, não estava dirigindo, um maior de idade, de 22, e uma mulher de 21 anos. A delegada conversou agora à tarde com a produção aqui do Tá Na Hora e explicou que essa pessoa de 22 anos, esse homem de 22 anos, que era o motorista do carro, poderá ser indiciado por homicídio e lesão corporal culposa de trânsito qualificados pelo fato de estar embriagado. E aí, então, há toda uma questão que os crimes que serão
apurados e também outras pessoas que serão responsabilizadas, até porque precisa se identificar o proprietário desse carro, que já existia um comunicado de venda desse veículo, é um Fiat Uno. Essa é outra imagem, essa que nós recebemos agora há pouco da delegada que você está conferindo, de um caso que mobilizou rapidamente tanto a Brigada Militar, que fez o primeiro atendimento à ocorrência, e também a Polícia Civil no esclarecimento, porque você sabe como é cidade pequena. Ocorreu o acidente. Quando os policiais chegaram no local, algumas testemunhas indicaram que era de fato o menor de idade que estava dirigindo o carro. E aí, no registro da Brigada Militar do acidente de trânsito, foi apresentado ele como o condutor. No entanto, a Polícia Civil, os investigadores receberam informações que davam conta que a história não era bem assim e por isso começou a investigar. E as câmeras, minha gente? Câmera de monitoramento tem por tudo quanto é canto. Desde o momento que embarca no carro, que circula pelas ruas da cidade, e essas imagens foram fundamentais aí na elucidação desse caso, que, claro, a família inteira está de luto. Afinal de contas, o pequeno Endriel, de apenas 5 anos, acabou sendo projetado para fora do carro e não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, morreu. Uma reviravolta nesse caso que o SBT tem acompanhado ao longo de todos os dias dessa semana aqui no Tá Na Hora. Bom, eu também quero pedir aqui, no nosso telão, a sua participação, porque daqui a pouco a sua mensagem aparece aqui. Tá na tela aí para você acompanhar o nosso WhatsApp, junto com o QR Code. Você pode participar, mandando a sua mensagem, a sua opinião. Pode ser uma fotografia também. Como é que está o tempo e a temperatura aí na sua região? Final de tarde bonito. Aqui em Porto Alegre está encoberto com muitas nuvens, temperatura de 25 graus. Apesar dessa onda de calor que é para estar atuando no Rio Grande do Sul, hoje não foi uma tarde tão quente assim aqui na capital dos gaúchos. No litoral também muita nebulosidade. Você pode mandar a sua mensagem e participar do nosso Tá Na Hora, combinado? E um dos assuntos em destaque nesta quarta-feira é a polêmica envolvendo o Pix. Minha gente, essa notícia está no site do SBT News. Dá uma olhada aqui, gente. Governo Lula decide revogar atos sobre fiscalização do Pix. Em resposta à repercussão negativa e à fake news, o governo fará também medida provisória, reforçando a gratuidade das transferências através desse sistema. O sistema que é o Pix. Isso porque, gente, ao longo dos últimos dias, houve uma série de questões, tanto nas redes sociais principalmente, envolvendo informações falsas que davam conta de que as transferências através do Pix, elas seriam taxadas pela Receita Federal. Na verdade, isso sempre aconteceu e sempre acontece desde o início do Pix. Afinal de contas, tudo é rastreado e tudo é registrado. E aí, por isso, o governo decidiu voltar atrás. Isso vai ser destaque daqui a pouco também no SBT Brasil, com os nossos repórteres ao vivo diretamente de Brasília. E aqui você viu, na capa do nosso site, a manchete que apareceu agora para você, com aquela questão que um ato do governo havia sido feito para reforçar as fiscalizações, porque pode ser dinheiro de lavagem de dinheiro, de organizações criminosas, quantias muito altas, enfim, todas essas questões que agora o governo também teve uma dificuldade em se comunicar, em esclarecer de fato o que era essa fiscalização, se de fato não ia taxar o pequeno empresário, aquelas pessoas que fazem vendas no Pix. Teve comércio já dizendo que não ia mais aceitar o Pix porque ia cobrar uma taxa extra, enfim. Acessando o SBT News, lá na internet, você também tem todos os detalhes dessa reviravolta, no caso envolvendo o Pix, que é uma ferramenta fundamental e super importante para o comércio de todo o nosso país. Você pode colocar na tela agora, por gentileza, para quem está em casa, o Leandro vai apertar no botão. Na verdade, imagens de uma casa que foi usada, como um cativeiro em um sequestro que aconteceu em dezembro do ano passado. A gente está recuperando essa imagem porque 4 pessoas suspeitas de envolvimento nesse caso foram presos. E aí tem um desdobramento desse caso, o jovem aí que foi resgatado. Essas são as imagens emocionantes do reencontro da família com o rapaz. E aí, hoje, ao longo do dia e ontem também, a Polícia Civil fez mais uma operação para prender essas pessoas. A repórter Carol Soares está ao vivo aqui no Tá Na Hora e vai trazer os detalhes desse caso, até porque a Carol também conversou com a delegada e tem uma entrevista com a delegada. Carol, bom começo de noite para você, seja bem-vinda ao Tá Na Hora.
Boa tarde, Pinzon, e ao pessoal de casa. Ao todo, 4 pessoas foram presas na operação de hoje e um quinto envolvido já tinha sido preso em flagrante na primeira operação. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão e, além das prisões, foram apreendidos aparelhos celulares e outros objetos dos envolvidos, que, segundo a polícia, vão ser cruciais para a sequência dessa investigação. As diligências aconteceram em 3 cidades da região metropolitana, em Gravataí, Alvorada e Viamão. Segundo essa investigação, esse jovem ele foi atraído para essa emboscada quando ele se encontrou com criminosos para vender um carro que ele tinha anunciado na internet. Nós conversamos com a delegada responsável por esse caso, que explicou um pouco mais da motivação para esses sequestros. A motivação era, de fato, financeira, né? Eles vinham aí acompanhando não só o adolescente, mas como o contexto da família. Porém, não houve nenhum pedido de resgate. Eles mandaram apenas uma mensagem para um familiar dizendo que o adolescente estava bem e não houve nenhum pedido de resgate. Nós acreditamos que, como as nossas diligências foram imediatas, no exato momento que aconteceu, nós já estávamos no local. As coisas começaram a ficar bastante complicadas para a quadrilha, né? Porque nós seguimos aí, depois da prisão em flagrante, no encalço das outras pessoas que estavam envolvidas. E isso dificultou a ação da quadrilha, tanto, né, que eles se atrapalharam ali na questão do cativeiro. E isso certamente é que acabou dificultando a cobrança do resgate e a liberação em 24 horas do adolescente. E essa operação ela vai seguir porque tem um dos envolvidos que está foragido, segundo o que explica a delegada. O que eu posso dizer é que, por enquanto, nós temos um indivíduo foragido. Inclusive, nós já fizemos contato com a advogada, solicitamos que ele se apresentasse à delegacia. Vamos incluir, portanto, o mandado dele agora, né, no banco de foragidos do Estado para intensificar as buscas desse indivíduo foragido. E vamos então relembrar esse caso para o pessoal de casa. Esse jovem de 17 anos, ele passou mais de 24 horas nas mãos dos sequestradores em Viamão. Ele já estava sendo monitorado, segundo a polícia, antes mesmo de se tornar refém. Ele ficou numa casa, num cativeiro, no interior da cidade de Viamão. Esse lugar foi utilizado para prender ele como cativeiro, um local que, segundo a polícia, é muito bagunçado e sujo. E por lá ele ficou por mais de 24 horas, Pinzon. Por isso tem que ter sempre muito cuidado, né, Carol? Ele anunciou um veículo na internet, encontrou com essas pessoas que já estavam monitorando ele. E aí, quando foi fazer o encontro, provavelmente para mostrar o veículo, houve essa questão que ele foi raptado, levado, sequestrado até esse local. E o que chama a atenção, a própria delegada falou, é que eles apenas enviaram uma mensagem para os familiares dizendo que ele estava bem, mas não solicitaram o resgate, o pagamento do resgate. Um caso que ainda vai ter desdobramentos e que a delegacia lá de Viamão, a delegada Geise Lauri, que está sempre acompanhando casos de grande repercussão aqui no estado, vai seguir atualizando porque um dos criminosos ainda continua foragido. Carol, obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar, sempre ao vivo, aqui no Tá Na Hora. E 10 pessoas foram presas na operação de combate ao crime organizado aqui na região metropolitana da capital. Os bandidos tinham um alvo: transportadoras de cargas de cigarros. Segundo a polícia, a irmã de um dos chefes da quadrilha é suspeita de ter acesso a informações privilegiadas. O repórter Matheus Valêncio acompanhou toda essa operação e está chegando agora na tela com os detalhes do caso. Fala, Matheus. O alvo da operação é uma quadrilha especializada no roubo de cargas de cigarro. Segundo a Polícia Civil, o grupo teria cometido pelo menos 40 crimes, todos praticados entre 2023 e 2024. Nesse período, os bandidos teriam movimentado mais de 2 milhões de reais. Efetuaram pelo menos 40 roubos de carga e eles escolhiam sempre, como possuíam informações privilegiadas, eles sempre escolhiam como vítimas
motoristas que estavam transportando grande quantidade de dinheiro. Então, eles transportavam 100 mil, cada roubo era 80 mil. Então, todo esse dinheiro que a gente conseguiu fazer esse levantamento preliminar era reinvestido na compra de imóveis e em veículos também. 10 pessoas foram presas, entre elas a irmã do líder da organização criminosa. De acordo com a investigação, ela tinha informações privilegiadas e era responsável por gerenciar o esquema. Tivemos bastante surpresa quando a gente descobriu que ela participava, ela já foi, de uma empresa de gerenciamento de risco que prestava serviços para essa empresa vítima. Então, com certeza, ela possuía toda essa informação privilegiada de como funcionava esse acionamento da Polícia Civil, como que essas quadrilhas poderiam atuar de forma que não fossem pegas. Olha, gente, eu já acompanhei pelo menos umas 5 operações da Delegacia de Combate ao Roubo de Cargas aqui na capital. A delegada sempre fazendo essas ações e a gente sempre comenta dos desafios de evitar esse tipo de crime aqui no país. Não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o país. Porque existem quadrilhas especializadas em cometer esse tipo de ação que acabam infiltrando alguns dos seus membros em empresas de transporte que acabam vazando as rotas, acabam vazando alguma falha ou alguma brecha de segurança e aí acabam provavelmente conseguindo informações privilegiadas e aí realizando esses roubos, normalmente com muita violência, pegando esses carros, pegando esses veículos de pequeno porte, caminhõezinhos pequenos que transportam, principalmente nesse caso, as cargas de cigarro e revendendo esse material em locais que daqui a pouco fazem essa compra sem a exigência de uma nota fiscal e todas aquelas questões. Agora, roubo de carga, a Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul tem dado um show no combate também a esse tipo de crime, porque se a gente pegar o retrospecto ao longo dos últimos 5 anos, há uma redução considerável nesses números aí relacionados, sobretudo, ao roubo de cargas no estado do Rio Grande do Sul. Parabéns aí, tiraram de circulação e sempre todos os caminhões eles têm um monitoramento com câmeras de monitoramento, com rastreadores e nem isso acaba evitando a ação desses bandidos, desses criminosos, normalmente quadrilhas altamente organizadas. Gente, agora olha essa história aqui. 2 granadas foram encontradas em um condomínio lá no bairro Canudos, em Novo Hamburgo. O detalhe dessa história, que vocês estão vendo aqui, toda a mobilização do condomínio, a entrada da Brigada Militar, está aqui na tela para você também as 2 granadas. Para atenção nessa imagem aqui. Olha só o remetente da onde mandou. O nome do remetente, Travessa Mesopotâmia, do bairro Barcelos, Rocinha, Rio de Janeiro. Simplesmente uma das maiores favelas do Brasil. De lá que partiu esses 2 artefatos que vieram parar aqui no bairro Canudos, em Novo Hamburgo. Sabe quem tem os detalhes desse caso ao vivo? É ele, o Guilherme Roquete, ao vivo, participando aqui do Tá Na Hora. Muito boa noite, Guilherme. Oi, Dudu, boa tarde para ti, ou boa noite quase, né, porque ainda tá quase escurecendo nessa época de verão. Agora, curioso de tudo isso, Eduardo, é tanto quanto ter vindo da Rocinha, quanto como elas chegaram até aqui. Porque o que aconteceu, Eduardo? Todas esse embrulho no qual essas granadas estavam, elas chegaram até o bairro Canudos, até esse condomínio, em um caminhão daquele site de compras que a gente faz pela internet, aquele caminhão, aquela van amarela do Mercado Livre. Estou dizendo até o site para a gente poder chamar essa atenção, né, para o que estava acontecendo. Esses entregadores chegaram nesse local, desconfiaram daquilo que estava ali, era um embrulho com remetente na Rocinha e com a orientação para que fosse entregue nesse condomínio. A questão, Eduardo, é o seguinte: não tinha apartamento, não tinha exatamente o bloco que esse embrulho deveria ser entregue. E aí o que aconteceu? Só tinha uma orientação: deixar na portaria. O porteiro achou muito estranho tudo isso e não recebeu esse embrulho lá. E aí foi quando então se desconfiou o que estava por dentro ali, o que tinha dentro daquele embrulho, até que esses entregadores acabaram percebendo que tinha alguma coisa errada. A Brigada Militar foi chamada até o local e aí se descobriu que se tratavam então de 2 granadas. 2 granadas que haviam sido transportadas, talvez do Rio de Janeiro até aqui, não se sabe, vai ser investigado agora pela Polícia Civil, e que estavam andando em um caminhão comum, porque simplesmente
simplesmente algumas pessoas se aproveitaram dessa situação de que poderiam entregar de uma maneira fácil e acabaram podendo fazer possíveis vítimas aí os próprios entregadores e a própria plataforma. E eu quero chamar a atenção agora, Eduardo, para a gente poder ouvir um pouco do que diz o delegado, que vai muito nesse sentido do risco que esses artefatos corriam de daqui a pouco explodir na mão de alguém. Vamos ouvir o delegado. O risco maior mesmo é que houvesse, então, a manipulação desses artefatos e, de alguma forma, a ativação deles, né? Porque, como eu disse, o trabalho do entregador é simplesmente levar uma encomenda, né? Só que a partir do momento que você está levando uma encomenda que tem um potencial explosivo e não tem essa ciência, tu estás num risco muito grande e, além disso, leva o risco aonde tu estiveres, né? Lembrando que esses entregadores trabalham em várias regiões, em vários locais, né? Então, é uma situação realmente periclitante. Nós vamos investigar, ver o que realmente está relacionado a esse fato, mas nós acreditamos que seja, então, uma tratativa de um grupo bastante organizado. Também levamos em conta que essas pessoas talvez sejam apenas terceiros que receberam valores para simplesmente estar de posse do objeto, né? Então, os destinatários não necessariamente são eles, e acreditamos que não sejam. Olha, Eduardo, acho que periclitante, essa palavra, eu gosto dessa palavra, hein? Essa palavra que o delegado usou é exatamente a tradução de uma situação como essa. Porque a gente precisa imaginar o seguinte: da onde esta granada saiu, em que condições ela saiu, como ela foi manipulada. Você imagina que daqui a pouco sobe na van, desce da van, joga de uma forma mais abrupta, ou o carro vira e ela bate, aí ela desce, e aí ela sai na mão do entregador, ela vai até o porteiro. Imagina, se veio Eduardo, de avião, o risco de toda essa situação. Sem contar que pode ter vindo até de avião, Guilherme. Tem aquele avião que faz o correio postal e que transporta também da própria mercadoria aí. Pode ter chegado também, entrado numa aeronave, não vindo por via terrestre. E aí daqui a pouco numa condição mais adversa de temperatura ou até mesmo de pressão, causar uma grande tragédia, né? Importantes os esclarecimentos que o delegado fez, uma carga que provavelmente já vinha sendo monitorada também e que causou uma mobilização danada nas redes sociais também, do condomínio também, os moradores extremamente preocupados, mas também, como bem disse o Guilherme, do próprio entregador, que normalmente tem uma lista enorme de endereços para cumprir cada dia, para fazer as entregas, e aí acaba se deparando com esse tipo de situação. Hoje em dia, pela internet, se compra de tudo, né? Tem até empresa que vende arsênio pela internet, produto proibido no Brasil, e aí essas situações que a gente está acompanhando acabam acontecendo. Roquete ao vivo, sempre aqui no Tá Na Hora. Obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Bom, agora nós temos uma imagem de uma câmera que flagrou o desabamento de um telhado de um ginásio lá em Passo Fundo, na região norte do estado. Olha lá a imagem, ó. Presta atenção no detalhe lá no canto. Lá no canto de cima, no canto não, na parte de cima do seu televisor aí. Segundo os bombeiros, a estrutura do telhado do ginásio no centro da cidade colapsou e desabou sozinha. A parte do telhado caiu sozinha, portanto, dentro da quadra. O local está interditado desde dezembro de 2021, após uma denúncia de problemas na estrutura. Depois da queda, os bombeiros isolaram o ginásio, ninguém ficou ferido e as autoridades seguem avaliando a estrutura para determinar os próximos passos. Agora, imagina se está passando alguém ali, como está passando pelo lado ali na esquina da rua, no momento da queda, a pessoa atravessando lá na faixa de segurança, aquelas duas pessoas, um carro. Se essa edificação ali, se essa parte acaba caindo para a rua e acaba causando um prejuízo ou atingindo um carro, enfim, uma série de questões que acabam envolvendo esse ginásio que já estava desativado lá na cidade de Passo Fundo. Se não me engano, é ginásio Capingui. Capingui é o nome do ginásio, eu conheço lá em Passo Fundo, onde houve esse desabamento que foi registrado hoje pela manhã, e os colegas lá da rádio Uirapuru, estamos sempre ligados aqui com o SBT, compartilharam esse flagrante aqui com o Tá Na Hora. Agora são 6 horas e 58 minutos. Olho no relógio, olho na tela do SBT. Você vê imagens ao vivo lá de Xangri-Lá, no litoral norte do estado. Algumas pessoas estão na beira da praia. Daqui a pouco aqui no Tá Na Hora Rio Grande, a gente vai falar sobre as casas que desabaram
na cidade de Eldorado do Sul. Pelo menos 12 famílias precisaram deixar os locais. A prefeitura agora investiga qual é o motivo que poderia ter causado este problema. Os detalhes desse caso eu trago para você já, mas antes tem um recado importante. Isso porque 2025 é o ano de realizar sonhos e o caminhão premiado Avan vai ajudar você e você pode. São R$100 mil para usar como quiser. Dá para presentear a família, renovar a casa, o guarda-roupa ou fazer aquela viagem dos sonhos. Imagina você começar o ano desse jeito, assim. Por só R$ 19,90, você transforma a sua lista de desejos em realidade. É só comprar o seu caminhão premiado nas lojas ou no aplicativo Avan e você pode comprar vários de uma vez para aumentar as suas chances. Todo mês tem um novo ganhador e o próximo pode ser você. Não vai perder essa chance, né? Corra para a Avan e garanta o seu. Depois é só torcer para ser o próximo ganhador. Lembrando que a Avan abre todos os dias, das 9 horas da manhã até as 10 horas da noite. Caminhão premiado Avan, uma carga pesada de prêmios para você. Dado o recado, sempre aqui na parceria com o Tá Na Hora das Lojas Avan. Agora vem aqui comigo, porque eu vou trazer a informação para você de mais um flagrante na tela do Tá Na Hora Rio Grande. Um motorista que tomou um baita susto aqui na capital dos gaúchos. O condutor, ele trafegava nesta tarde pela Avenida Protásio Alves, na altura da região ali do Morro Santana, quando o carro dele simplesmente pegou fogo. Olha a imagem aí das chamas. Soldados em uma viatura da Brigada Militar que passava pelo local até tentaram apagar as labaredas com um extintor, mas não tiveram sucesso. Os bombeiros foram acionados e controlaram as chamas em meia hora. Felizmente ninguém ficou ferido e as causas agora precisarão ser investigadas do que motivou essa situação. Essa é uma imagem que mostra a fumaça toda que atingiu este veículo lá na Protásio Alves na tarde desta quarta-feira, Zona Norte aqui de Porto Alegre. 7 horas em ponto da noite e atenção porque a polícia na rua é consequência de bandido na cadeia. 19 presos numa operação feita pela polícia em 9 cidades aqui do estado. Esse foi o saldo dessa operação. Os criminosos utilizavam uma revenda de carros para lavar o dinheiro do tráfico de drogas e depois aplicavam tudo isso no setor imobiliário. Em Santa Maria, o repórter Maurício Rebelato acompanhou a ação da polícia e você confere agora na tela do nosso programa. Os alvos da polícia foram criminosos que atuam principalmente no tráfico de drogas. Ao todo, foram cumpridos 40 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão preventiva. Durante a operação, os policiais apreenderam carros, drogas, armas, munições e dinheiro. Santa Maria funciona como um ponto de distribuição de drogas para uma macro-região. Além disso, nós temos uma população altamente consumidora em Santa Maria. Portanto, há um interesse dos grupos criminosos organizados na distribuição de drogas na cidade. Em virtude disso, as ações estão sendo pontuais, atacando esses grupos criminosos, porque são esses grupos criminosos que estão produzindo essa violência letal. Eles ficam conflitando, criando os atritos, disputando espaço nas ruas e, em virtude disso, acaba aumentando o número de homicídios que estão acontecendo. Os criminosos utilizavam uma revenda de carros para lavar o dinheiro obtido com o tráfico de drogas e reinvestir em negócios do setor imobiliário. Ele trabalha na compra e na distribuição de drogas, principalmente maconha, e paralelamente a isso ele faz negócios de veículos. Ele tem aquela revenda que é no nome de um terceiro, que está preso aí também, que é um laranja dele, e ele compra e vende veículos com o dinheiro da droga, e a partir disso ele consegue legalizar dinheiro e investir em imóveis, como ele tem imóveis em Taara e aqui em Santa Maria. Essa operação busca combater também facções criminosas que disputam pontos de tráfico de drogas aqui no município e que têm registrado um grande número de homicídios. Em todo o ano passado foram 66 mortes violentas e neste ano, somente até agora, aqui em Santa Maria, já foram 5 assassinatos. Para buscar evitar novas mortes, foi anunciado reforço policial até o fim de fevereiro em Santa Maria. Nós tivemos aí principalmente um fato com 3 mortes agora no início do ano.
e isso já nos preocupou. Por conta disso, né, todas as instituições de segurança pública, principalmente a Brigada Militar e a Polícia Civil, já se preocuparam e se colocaram no terreno para sufocar o tráfico de drogas no município. Agora preste atenção, se você sente que perdeu o vigor e a sua satisfação na sua vida íntima, saiba que é possível reverter isso. Imagine voltar a ter uma vida sexual completa, com confiança, energia e disposição. Com o Forte Organ, isso é uma realidade ao seu alcance. Ligue agora mesmo para 0800 940 3521 e descubra como muitos homens e mulheres já estão recuperando o prazer e a intimidade em seus relacionamentos. Sander, bem-vindo. Ok, Pinzon. Seguinte, o Forte Organ Daily Shop é um tratamento 100% natural e rico em vitaminas e está ajudando milhares de casais a reencontrarem a satisfação e o prazer. Imagina você, meu amigo, acabar com aquele problema de ejaculação precoce, falta de ereção ou até mesmo aquele desejo reduzido. Agora você pode viver uma vida íntima plena e satisfatória. Quem usa, recomenda. Olha só o depoimento do Cadu Moliterno. Sexo é um assunto sério, muito sério. Sexo é saúde. Eu prezo demais pela minha saúde, por isso eu dou um conselho a vocês. Não tenha vergonha de procurar ajuda. É possível sim melhorar e voltar a ter prazer. A Eli Shop pode te ajudar. A ligação é gratuita. Você será muito bem atendido, como eu fui. Forte Organ, esse eu garanto. Viu só, Pinzon? O Cadu Moliterno confia no Forte Organ Daily Shop. Por quê, meu amigo, minha amiga? Porque ele devolve a energia e o prazer que você... eu pensei que eu perdi o prazer. Não perdeu o prazer, não. O Forte Organ, ele age diretamente na melhora da circulação e da vitalidade sexual, dando disposição para você no dia a dia, hein? Garantindo uma resposta mais rápida e eficaz. E você sabia, meu amigo Pinzon, que o homem pode manter uma vida sexual ativa até 90 anos ou mais, meu querido? Caramba, é bastante, hein? Verdade, desde que cuide da sua saúde íntima. O Forte Organ, ele combate diretamente os principais fatores que afetam a vida sexual. Ele melhora a circulação, dá disposição, aumenta o desejo, que é bom, né, meu querido? E proporciona ereções mais firmes e duradouras. Tudo isso para você voltar a aproveitar cada momento com quem você ama e ainda mais com aquela conexão e química aí, meu querido Pinzon. Esse tratamento é adaptado às suas necessidades. A equipe especializada do Forte Organ Daily Shop vai entender o seu caso e recomendar a melhor solução. Então ligue agora gratuitamente para 0800 940 3521. O QR Code está na tela e tem desconto para aposentado, pensionista. Então é só ligar 0800 940 3521. O QR Code está na tela. Ligue e descubra os benefícios do Forte Organ para a sua vida. E atenção para as mulheres, Pinzon, que estão acompanhando a programação. De repente você está enfrentando dificuldades como falta de lubrificação, o desejo reduzido, ou até mesmo aquele prazer diminuído. O Forte Organ Fases, que está aqui na minha mão, é a solução que devolve a confiança, a autoestima e o prazer ao seu relacionamento. Então ligue agora gratuitamente para 0800 940 3521. O QR Code está na tela e sinta a diferença no seu relacionamento. Forte Organ é mais do que um tratamento, é uma transformação para a sua vida íntima, Pinzon. Muito bom, Sander. Obrigado pelas suas informações. Até amanhã, sempre aqui, nesse mesmo horário, no Tá Na Hora. Gente, ontem nós mostramos aqui no programa o furto de uma mobilete, aquelas bicicletas motorizadas. A nossa equipe localizou o dono do veículo, que é um porteiro. Lucas usava a motinho para trabalhar. E agora você vai acompanhar um pouco da história dele e como esse veículo está fazendo falta na vida dele. Na tela. Câmeras de segurança flagraram o crime. As imagens mostram quando um homem de camiseta preta e bermuda vermelha passa por uma bicicleta motorizada e senta na calçada. O suspeito cuida do movimento, olha para um lado e para o outro. Tudo para ter certeza que ninguém está olhando. Para disfarçar ainda mais, ele finge dar uma conferida no visual enquanto se olha no espelho retrovisor. 1 minuto depois de chegar ao local, o homem furta o veículo e vai embora, tranquilamente, empurrando a mobilete.
O crime aconteceu nesta rua, no bairro Menino Deus, uma das regiões mais nobres da capital gaúcha. Enquanto a mobilete era furtada bem aqui, neste ponto, o dono do veículo estava lá dentro, trabalhando na portaria deste prédio. Me deu um desânimo na hora, quase uma depressão, assim, em verificar que o meu veículo não estava mais ali. Aí depois retornei na minha sala, liguei para o síndico para ver se eu poderia coletar as imagens e vi onde ocorreu o furto, né? No caso, aí olhar as câmeras me deu mais desespero ainda. Há cerca de 20 anos, uma síndrome congênita fez o Lucas precisar amputar parte da perna direita. De lá para cá, ele utiliza uma prótese mecânica. A prótese dá mais autonomia, porém, era a bicicleta motorizada que facilitava a execução das tarefas diárias. Na verdade, a minha vida estava atrelada nela, né? Eu tinha ela há 10 anos e uso ela para ir no mercado, para trabalhar, do trabalho para cá, de casa para o trabalho, então ela até brinco às vezes, né, que a perna que não tem, né, porque me leva em qualquer lugar ela que eu precisar. O prejuízo do Lucas vai muito além dos R$ 3.900 pagos pela mobilete. Com o furto do veículo e as dificuldades para se locomover, o porteiro de 33 anos terá que abrir mão de parte da sua fonte de renda. Prejuízo assim, nem consigo calcular, até porque eu faço free em eventos, na arena, eu vou para vários lados para trabalhar, né? Até para ter uma renda, uma vida melhor, eu não consigo nem detalhar, assim, porque ficar sem ir nos locais, né? E tem Uber, mas Uber é muito oneroso, né? Então ela eu sempre utilizo para chegar nos locais que eu necessito, principalmente para trabalhar, assim. Levantar a cabeça, né? E o trabalho, eu vou deixar de trabalhar em alguns locais sem ela, né? Que infelizmente tem locais muito longe que eu não consigo ir. Ou, tipo, quando tem jogos na arena, o jogo acaba muito tarde, tipo, às 10 ali, vai acabar meia-noite, não tem mais nem ônibus depois para voltar para casa, né? Então a questão é bem complicada. Da zona que eu moro, aqui, Zona Leste, né? A mobilete foi furtada no finalzinho da tarde do último domingo. O veículo ainda não foi recuperado e o homem que aparece nas imagens não foi identificado. O Lucas perdeu o veículo que usava para se locomover, já que a condição dele acaba limitando os movimentos. Mas a prótese que a gente viu ele usando na reportagem está desgastada, então ele precisa de um novo equipamento. Isso sem falar nos prejuízos causados pelo furto da mobilete, é claro. Então o Lucas abriu uma vaquinha online para quem quiser ajudar. O endereço é este que está aparecendo aqui embaixo no seu televisor. Pega o celular, vai ficar aí para você ver mais alguns instantes, abre a câmera, tira uma fotografia, porque quem puder contribuir para doar com algum valor em relação à prótese vai ser muito bem-vindo. E até mesmo um novo veículo, né? Uma empresa que possa fornecer essa prótese nova, com certeza vai ajudar muito ele, porque é mais um trabalhador que foi vítima da criminalidade. Isso acabou deixando não só prejuízos financeiros, como também afetando a rotina, a qualidade de vida desse porteiro de 33 anos, morador da Zona Leste aqui da capital. Você pode também entrar em contato diretamente aqui com a produção do SBT-RS através do nosso WhatsApp. Se tiver alguém que tenha um conhecido, alguém que tem uma moto sobrando, que está funcionando, está legal, ou que tiver afim mesmo de ajudar, basta participar da vaquinha. Ajude o Lucas, tá aí, vaquinha.com.br/ esse numeral aí que você está conferindo na tela para quem quiser conhecer a história desse trabalhador vítima dos bandidos ou da criminalidade em pleno domingo, bairro Menino Deus, aqui na capital dos gaúchos. Eu falei para você do WhatsApp aqui. Eu quero conferir agora as mensagens dos nossos telespectadores, como é o caso do meu xará, o Eduardo Camejo, de Alvorada. Ele deseja boa noite para mim, para todo mundo que está acompanhando nosso programa. Cheguei agora do trabalho e já liguei direto no SBT para saber das notícias. Melhor jornal do Rio Grande do Sul. Eduardo, muito obrigado pela sua participação, pelo carinho da sua audiência. Compartilha com geral aí na sua cidade, no seu bairro. Chega em casa, vai tomar um chimarrão com a patroa, vai conversar, vai ver como é que foi o dia, vai ficar de olho nas notícias aqui do Tá Na Hora. Temos mais participações, a temperatura está ótima depois de uma chuva calma aqui em Cruz Alta. O Daniel Fogliato, obrigado pela participação do Daniel. A chuva que está sendo muito bem-vinda, tanto para a região norte, noroeste e fronteira oeste, porque
Muitas localidades estavam já há pelo menos um mês sem chuva. Ontem choveu em diversas regiões. Isso vai ser bom também para a cultura do soja, que já estava secando, já estava sofrendo com a falta d'água, com a falta de chuva. Temos ainda a participação de quem? Vamos conferir a próxima mensagem. O Gilson, de Carlos Barbosa. Tempo parcialmente nublado aqui em Carlos Barbosa. Parabéns pelo jornalismo de qualidade. Um grande abraço do Gilson. Essa é a fotografia que ele mandou lá da querida Carlos Barbosa, região da Serra Gaúcha. Desejo para todo mundo um abraço bem apertado lá da Serra Gaúcha, como é o caso do Gilson e os seus familiares que estão acompanhando a programação aqui do Tá Na Hora Rio Grande. Agora é o momento da gente também dar uma relaxada e falar dele, ó, Jeremias Werneck com o Zona Mista. E olha que daqui a pouco tem uma super atração para quem gosta de futebol e envolvendo, claro, um time gaúcho. Isso porque, pensando na temporada deste ano, o Juventude vai entrar em campo daqui a pouco, às 8 horas da noite, para um amistoso contra o Boca Juniors. Isso mesmo, aquele time lá da Argentina. O jogo acontece logo mais na Argentina. Os jogadores embarcaram ontem à tarde lá para Buenos Aires. É fato que o Juventude sofreu com algumas saídas de jogadores, mas a direção conseguiu manter boa parte do elenco. Na escalação de hoje devem figurar atletas conhecidos como Alan Ruschel, Jadson e Eric Farias. O Alan Ruschel, que é uma das lideranças do elenco, falou sobre essa partida que vai ser um partidão, hein? Afinal de contas, é com o Boca Juniors. Vamos conferir o que disse o Alan Ruschel. Cara, é muito importante não só para nós jogadores, acho, mas para o clube também, né? Para fazer um jogo desse nível, né? De jogar contra um time do tamanho do Boca Juniors, né? Eu acho que é importante para a instituição, para nós jogadores também é muito legal, bacana, né? Embora seja um amistoso, mas é sempre legal, sempre é importante na carreira de cada um estar jogando contra um time como o Boca Juniors. Eu torço muito pro Ju. Bom, agora falando do Inter, o Colorado treinou hoje pela manhã e está pronto para o amistoso contra o México, que acontece amanhã, quinta-feira, no estádio Beira-Rio, aqui em Porto Alegre. É uma super atração para o torcedor, que deve lotar o estádio e também vai ser uma oportunidade do técnico Roger Machado fazer alguns testes. E ontem o Inter apresentou o seu segundo reforço na temporada, o volante Ronaldo, que chega após se destacar no Juventude. Ele chega para ser uma opção a mais no meio-campo colorado nesta temporada. E para fechar o Zona Mista de hoje, nós vamos falar, claro, do lado gremista. O tricolor tem 7 dias até o confronto contra o Brasil de Pelotas na estreia do Campeonato Gaúcho. E olha só, para que os atletas entrem em forma, a comissão técnica de Gustavo Quinteiros determinou que houvesse 2 sessões de treinamento por dia. Assim, em um dos turnos, os jogadores fazem trabalhos físicos e no outro, as atividades se voltam para as questões táticas e de adaptação à nova equipe técnica. Feito o brique, dado o recado com as informações do Zona Mista, dupla Grenal, Juventude, passando a limpo o que está acontecendo nessa pré-temporada do Gauchão. E olha, gente, tem novidade aqui em Porto Alegre. A partir de hoje, a cidade conta com um novo sistema de monitoramento e alerta climático. São 10 totens, essas torres que vocês estão vendo aí nas imagens, que entraram em operação. Os equipamentos eletrônicos são capazes de fazer algumas medições, como o volume de chuva, a velocidade e a direção do vento e também as condições de umidade. Os totens também contam com câmeras de vídeo monitoramento com visão 360 graus e alto-falantes de grande potência para emitir avisos por sirene e mensagens de áudio para a população. Essa é mais uma das medidas de ações relacionadas a tudo que aconteceu e a tudo que vivemos em maio de 2024 durante as enchentes. Monitoramento, prevenção, controle, alertas para a população são questões de ordem a partir de agora, em se tratando de uma capital como Porto Alegre, que precisa se readequar a uma realidade imposta após as enchentes ocorridas no ano passado. E ainda tratando um pouco sobre essa temática da enchente, pessoal, tem um grupo de moradores de Eldorado do Sul, região metropolitana aqui da capital, que está passando por uma situação extremamente complicada.
8 meses depois de terem as residências completamente submersas na maior tragédia climática aqui do estado, eles novamente tiveram que sair de casa. É porque 13 imóveis simplesmente desabaram. E outras moradias ali do entorno também estão correndo risco. O Marcos precisou procurar abrigo com familiares após parte da casa desabar no bairro Picada. Mesmo com a estrutura comprometida, ele diz que pretende voltar para a moradia. Isso aqui é herança de família. Além de ser um bem material, é meu coração, é minha vida inteira, tudo aqui. Então é complicado eu te dizer que eu não vou voltar, porque fica tudo para trás. E tu vê amigos, pessoas do bem que se criaram, talvez com a gente aqui, também perdendo tudo. Além da casa do Marcos, outras 2 moradias às margens do rio Jacuí também cederam. A Prefeitura de Eldorado do Sul acredita que o solo ficou comprometido após a enchente de maio do ano passado. Ali é uma área de proteção ambiental, né? As pessoas vivem ali há muitos anos, né? E depois da enchente acabou ficando mais grave essa situação, acabou se vendo que o movimento de água, correnteza e o desastre, a devastação que aconteceu ali naquelas residências demonstram que ali é um local perigoso de viver. Mas os moradores dizem que, além da enchente, o problema se agravou devido a um vazamento em uma tubulação de água da Corsã, afirmação que é contestada pela companhia. A gente percebe que é um chão arenoso, que as estruturas das casas já estão abaladas e não é de agora. Nós tivemos um problema pontual, isolado, de um vazamento de ramal de pequena monta e que, tão logo nós tomamos conhecimento, já fizemos o conserto. Aqui do outro lado da rua é possível ver os estragos nas casas que desabaram. A Prefeitura de Eldorado do Sul interditou 9 moradias e analisa a situação de outras residências próximas para verificar se há riscos de mais desmoronamentos. Esses que foram removidos a gente já encaminhou para o atendimento, né? Para que eles possam receber ou um aluguel ou logo a sua residência. A gente está encaminhando as pessoas para os programas habitacionais, aqueles que ainda não estão e aqueles que pretendem sair, né? Porque realmente ali está perigoso, né? E a prova disso foram os desmoronamentos dessas 3 casas já. A maioria das famílias que tiveram a residência interditada foi para a casa de parentes. Segundo a Defesa Civil, são 12 pessoas desalojadas e a orientação é que elas não retornem às moradias. Sem que seja seguro, a gente não recomenda, né? E nós também pedimos o apoio da Marinha para que eles possam verificar as condições de permanência, né? Porque algumas pessoas insistem em permanecer ali no local, porque ali realmente já se demonstrou que não é seguro permanecer. Tem famílias que têm crianças, então a gente tem que priorizar a segurança das pessoas, né? Na casa onde o Júlio vive com a mulher e a filha, as rachaduras começaram a aparecer nesta semana. O imóvel não foi interditado e, apesar do risco, o morador não pretende sair. Só quem mora aqui tem o sentimento de morar. A gente gosta disso aqui. Eu construí uma vida aqui, eu construí porque eu gosto. Eu gosto do que eu construí. Olha, um trabalho muito grande precisa ser feito pela Prefeitura de Eldorado do Sul, integrando todas as secretarias aí e também a Defesa Civil. Afinal de contas, a população do município, vocês lembram muito bem, durante o mês de maio de 2024, 90% da área territorial de Eldorado ficou submersa, ficou embaixo d'água. Os moradores apontam a questão de uma obra feita pela Corsã, a Egea, que é o nome dado agora para a empresa que também se juntou à Corsã depois das privatizações que aconteceram. Precisam prestar esclarecimentos junto com laudos técnicos, porque esse vazamento que se apresentou há pelo menos 6 dias, quase uma semana, é apontado como a causa para essa situação com o desabamento das 3 casas e outras residências que foram comprometidas e que precisaram ser esvaziadas junto com os seus moradores, tendo que procurar apoio na casa de familiares. Pode encher na tela as imagens que a nossa equipe fez hoje pela manhã e hoje pela tarde também, e vocês vão perceber que essas residências, elas ainda têm as marcas da enchente de 2024. São
cicatrizes difíceis de esquecer e essa população agora tendo que se reaver com uma série de questões. Bom, aí alguém vai dizer, mas daqui a pouco foi construído numa área irregular. Mas quem permitiu construir aí? Não houve daqui a pouco uma omissão de prefeitura? Não digo de legislação atual, de mandatos atuais ou anteriores. E aí, claro, como consequência, as casas próximas vão dando sinais, como essas aí. Rachaduras que podem se transformar em desabamentos e colocar em risco essa situação. Nós separamos mais uma vez a participação do seu Júlio, que é um morador que não quer sair de casa. Por isso que quando eu começo o meu comentário para você que está acompanhando o Tá Na Hora Rio Grande, eu digo que é uma questão não tão somente de responsabilidade da prefeitura, mas de uma integração da Defesa Civil com outras instituições municipais que precisam entender o que está acontecendo ali e apresentar uma resposta para moradores como o seu Júlio, que a gente vai ouvir mais uma vez. Só quem mora aqui tem o sentimento de morar. A gente gosta disso aqui. Eu construí uma vida aqui, eu construí porque eu gosto. Eu gosto do que eu construí. Bom, não preciso dizer mais nada para vocês. Uma vida inteira, criou filho, fez isso, fez aquilo e de repente é surpreendido com uma situação exatamente como essa, com casas simplesmente deixando de existir da noite para o dia porque alguma coisa aconteceu. Isso a gente poderia aqui ficar até o final do programa com a sua participação, com a sua mensagem, trazendo uma série de questões e de medidas que precisam ser tomadas por conta de tudo que ficou de herança das enchentes de maio de 2024. O rio Jacuí, que passa imediatamente ao lado do município de Eldorado do Sul, que tem uma quantidade absurda, por exemplo, de areia, e aí entram questões relacionadas à dragagem, à retirada dessas areias, para que não volte a encher. São situações que precisam ser apresentadas o quanto antes, uma solução para essas pessoas que, como bem disse o seu Júlio, construíram uma vida inteira, batalharam uma vida inteira para conseguir um sofá, uma geladeira, um fogão, uma cama decente para dormir e que agora estão vivendo com essas imagens que a gente está compartilhando com você aqui no Tá Na Hora. Vou mudar de assunto agora para mostrar também uma imagem muito triste de abandono de animais. É revoltante. Isso aconteceu nesta manhã na cidade de Lindolfo Collor. Imagem na tela, por gentileza. 5 filhotes de gatos foram deixados dentro de uma caixa de sapatos na região do centro, lá de Lindolfo Collor. O momento foi flagrado por câmeras de segurança lá da região. A ação foi rapidamente notada por moradores que informaram à prefeitura, que então realizou o resgate dos animais. Os filhotes agora estão sob cuidado. Ai, essa imagem. Que pecado, minha gente. Os filhotes foram resgatados pela prefeitura e estão sob cuidados temporários e aguardam um novo lar. A prefeitura reforça a importância de denunciar o abandono e também os maus tratos de animais, o que é um crime. Vamos pedir para a prefeitura de Lindolfo Collor, assim que eles forem adotados, compartilhar com a gente as novas famílias, os novos nomes desses bichinhos tão queridos. Olha, os filhotes ali foram colocados dentro dessa caixa de sapato em uma lixeira e aí os moradores foram lá fazer esse brilhante trabalho, o que ninguém aí, eu não teria coragem jamais de fazer uma ação semelhante a essa, flagrado pelas câmeras de segurança, aparecendo para todo o Rio Grande do Sul, um crime, maus tratos e também abandono. Vamos seguir acompanhando esse caso aí, porque a imagem é muito, olha lá, o momento que é colocado, tava com um comparsa aí, o pessoal vai embora, colocou dentro daquela lixeira de metal a caixa de sapato. Eu digo acompanhar esse caso para saber como vão ser os desdobramentos e se uma família aí vai adotar e vai acolher esses bichinhos. E atenção para este flagrante de acidente que vem lá de Santana do Livramento. Novas informações e novas imagens sobre esse caso. Região da fronteira com o Uruguai. Para a imagem. Ai. Um idoso foi atropelado por uma Kombi. No momento que estava na... Rapaz do céu, desculpa você aí de casa, é que eu tenho com essas imagens, fico extremamente impactado. O idoso estava atravessando na faixa de segurança. Com o impacto, o para-brisa da Kombi quebrou, se espatifou os vidros ali do para-brisa.
O acidente aconteceu esta tarde na Avenida Saldanha da Gama, em frente a um supermercado. Um bombeiro e um policial militar que passavam pelo local prestaram o primeiro auxílio ao idoso e depois ele foi encaminhado para o pronto-socorro lá de Santana do Livramento. O motorista da Kombi permaneceu no local durante todo o registro da ocorrência. Bom, pode deixar a imagem na tela, porque eu fico me perguntando aqui, às vezes, a falta de desatenção. Percebam que o idoso olhou para o veículo achando que o motorista fosse frear. No entanto, daqui a pouco, com alguma desatenção, e vejam bem, não estou responsabilizando o motorista da Kombi, daqui a pouco poderia estar olhando o celular, poderia ter se perdido a atenção no trânsito, só que a gente não imagina, né, como pedestre, que o motorista do carro não está nos vendo, né? E aí essa imagem que registrou hoje, por volta das 5h30 da tarde, lá em Santana do Livramento, esse idoso, você que é idoso, daqui a pouco tem um reflexo um pouco mais atrasado, quem sabe, dá uma segurada na faixa de segurança, espera a sinaleira se tiver fechar e olhe bem se o motorista visualizou você antes de entrar na faixa de segurança, porque percebam que ele entrou, encarou, foi indo em frente e a Kombi, infelizmente, acabou pegando esse idoso que, por vezes, daqui a pouco pode ter uma saúde mais fragilizada, aquela questão toda, está no hospital, está recebendo atendimento e a nossa torcida é para que se recupere e que logo volte para casa. Gente, vamos fazer uma rápida pausa. Depois do intervalo eu vou voltar com a previsão do tempo para falar desse calorão que está tomando conta do Rio Grande do Sul e também como você deve consumir água. A gente vai te trazer dicas para cuidar da sua hidratação. É num instante só, eu volto já. Estamos de volta com o Tá Na Hora Rio Grande. Você vê imagens ao vivo de Porto Alegre, agora na capital gaúcha, 27 graus. Olha só que imagem bonita deste entardecer na capital dos gaúchos com 27 graus. Quer mudar de vida? Só te digo uma coisa, bora que vai! Vem para a graduação EAD Uniaselv. Quanto maior a sua nota no Enem, maior a sua bolsa. E ela pode ser até de 100%. É gigante, não é mesmo? Tão gigante quanto o seu futuro. Aponte o celular para o QR Code aqui na tela que o jogo vai começar a virar. Você vai entrar numa instituição com nota máxima no MEC, além de um super app para você estudar quando e onde quiser, sem gastar a sua internet. Com toda a estrutura e um ensino que prepara você para o mercado de trabalho. Tem vivências práticas da profissão que você pode escolher em laboratórios físicos e também virtuais. É demais, não é mesmo? Faça hoje mesmo a sua matrícula na graduação EAD Uniaselv. Aponte o celular para o QR Code ou, se preferir, faça a sua matrícula pelo site enem.uniaselv.com.br. Traga a sua nota do Enem para a Uniaselv e dê uma virada que a sua vida precisa com bolsas de até 100%. Uniaselv, bora que vai! E a quarta-feira foi escaldante aqui no Rio Grande do Sul, especialmente na fronteira oeste e também na região da Campanha. Quaraí, lá pertinho com a Argentina, registrou a maior temperatura, fez 38 graus e 5 décimos. E em dias quentes como hoje, todo o cuidado é pouco para evitar a desidratação. Consumir bastante água, ó, é uma obrigação. No verão, a garrafa de água é companheira inseparável da Jordana, que vende frutas no centro da capital. Tô sempre com sede ou com esse abafamento, assim, a gente tá sempre se hidratando ou com suco ou com água mineral com gás. A gente acaba que termina uma garrafinha e já pega outra, assim. Até porque transpira mais, né? Então a gente perde mais líquido, tem que estar sempre repondo. Em média, o corpo humano é composto por 60% de água. Por isso, segundo os médicos, a hidratação adequada é fundamental para garantir o bom funcionamento dos órgãos, principalmente nos dias de altas temperaturas.
Este nefrologista do Hospital São Lucas da PUC alerta para alguns problemas provocados pelo baixo consumo de água. O nosso sangue, por exemplo, ele deixa de circular de forma adequada. Então eu comparo isso como um motor de carro. Se a gente não tem pressão no motor, ele não vai para frente. Então o nosso cérebro já não funciona tão bem, a gente pode ficar com sono, lentificado, os nossos rins também não funcionam tão bem, a gente começa a concentrar a urina, então a gente urina menos, a urina fica com cheiro forte, né? Às vezes mal cheirosa até, a pressão arterial cai bastante e tudo isso faz com que a gente se sinta mal. E qual a quantidade ideal de ingestão de água para manter o corpo saudável? Se a gente ingerir em torno de 30 ml por quilo de peso por dia, isso deve manter o equilíbrio. Um homem de 70 quilos, por exemplo, 2,1 litros ou 2.100 ml. Agora, se eu me expuser ao sol, se eu tiver uma profissão onde eu tenho contato muito grande com o calor, por exemplo, um padeiro, ele vai perder mais água e isso aí não vai ser suficiente. Ele tem que tomar no mínimo esses 2.100, mais tudo aquilo que ele perder para o meio externo. Se a gente for para a praia, estiver exposto ao sol, a gente vai perder muito mais. Praticando exercício físico também. E o médico faz ainda um alerta em relação às crianças e aos idosos. Especialmente crianças muito pequenas ou idosos que já têm alguma alteração cognitiva, que não se dão conta do nosso centro da sede, que faz a gente buscar a fonte de água. Essas pessoas, sim, a gente tem que estar mais em cima, oferecendo água, lembrando que tem que tomar. Tu mencionaste os idosos, de preferência ficar num ambiente climatizado, não deixar no sol, né, exposto ou num quarto sem ventilação, muito quente, vai fazer com que ele perca mais água ainda e isso levar a situações graves que muitas vezes a gente atende aqui na emergência, pura e simplesmente por desidratação. Depois de enfrentar problemas de saúde, a Jaqueline passou a ficar mais atenta ao consumo de água, especialmente nos dias quentes. Eu já tive problema de cálculo renal, mas daí eu não sei se foi por falta da água, entendeu? Mas por isso que eu consumo bastante para não ter esse problema. E nós vamos falar agora da previsão do tempo, mas antes das informações, a Carol Soares, que fez a reportagem, já está aqui na tela. Ó, Carol, eu tô com a minha garrafa d'água aqui, ó. Tomo 700 ml por dia. Tá longe do ideal. E você, tomou bastante água hoje, hein? Olha, Pinzão, eu vou confessar que eu estou seguindo as dicas da primeira entrevistada aí da reportagem. Eu carrego sempre a garrafa de água comigo, porque com esse calor não tem como, né? A gente sente muito mais sede. E principalmente se a gente não carrega a garrafa junto, eu, por exemplo, eu esqueço de beber água. Então, eu tô seguindo essa regrinha aí para conseguir manter pelo menos uns 2 litros aí por dia, que é o ideal agora nesse tempo aí que a gente perde mais líquido também. Pinzão, falando já da previsão do tempo, bora. Ainda tem essa bolha de calor agindo no Brasil e fortemente ainda aqui na região sul. E na quinta e na sexta serão uns dias bem quentes. Amanhã, por exemplo, vai ser um dia com uma sensação de muito abafamento, aquela sensação de ar pesado que vai aumentar bastante o desconforto. O calor ele começa já durante a manhã, a previsão, e deve se intensificar no restante do dia, na parte da tarde. As temperaturas podem chegar aos 35 graus na maioria das cidades gaúchas, mas existe sim a possibilidade de pancadas de chuva, né? Associado com esse calorão vem aquela possibilidade de pancada de chuva, mas muito isolado. É aquela coisa, chove num local e no outro muito próximo, às vezes não. Mas na sexta-feira aumenta ainda mais essa sensação de calor, o calor generaliza pelo estado. E a previsão é que seja um dia muito aberto da sexta-feira, mas durante a manhã, antes do meio-dia, há risco dos termômetros aí ultrapassarem os 30 graus. E durante a tarde, as máximas podem variar entre 36 e 38, o que para metade leste do estado, onde fica a região de Porto Alegre, também com esse calor e essa umidade alta, aumenta bastante o risco de pancadas de chuva. O que pode também causar temporais, mas para quem não gosta muito de calor, tem uma notícia boa, porque segundo a Metsul,
Uma área de baixa pressão vai atuar no Rio Grande do Sul, trazendo chuva entre domingo e segunda. Isso deve trazer um refresco aí para a semana que vem, já que essa semana foi muito quente, a próxima pode ser uma sensação um pouquinho mais agradável, Pinzon. Vamos torcer para isso, até porque a conta de energia está cara e o ar-condicionado também não dá para ficar a noite inteira ligado. Carol, belíssimo entardecer aqui na capital, a galera aproveitando a orla do Guaíba. Obrigado pelas suas informações com a previsão do tempo. Bom, Carol trouxe a previsão indicando aí, agora a gente vai conferir os mapas do Rio Grande do Sul, sempre destacando para você região da faixa leste do estado, Santa Rosa e Uruguaiana, com máximas chegando aos 37 em Uruguaiana e 34 lá em Santa Rosa, com possibilidade de pancadas de chuva, o que é muito bom para essa região. Pegando aqui, região de Novo Hamburgo, máxima amanhã de 37 graus. Imagina em Campo Bom, uma das cidades mais quentes do estado do Rio Grande do Sul, ali na região próxima ao Vale dos Sinos, a Novo Hamburgo, como vai estar amanhã. Pelotas, no sul do estado, a mínima é de 19 e a máxima de 30 graus com sol entre nuvens amanhã. E em Porto Alegre, ao longo dos próximos 4 dias, atualizando para você, temos aqui 36, 35, 36 no sábado e no final de semana, já no domingo, a máxima de 33 graus com a possibilidade de chuvas esparsas. Como muito bem destacou a Carol, em algumas localidades pode chover e em outras não. Bom, temos agora também a sua participação aqui no Tá Na Hora. O Brian Melo, lá da Bahia. Meu nome é Brian e estou assistindo ao jornal com a minha avó, a dona Lil. Estamos em Itapebi, na Bahia. Manda um abraço. É o pessoal que se conecta com a gente, olha a imagem da vovó, através do YouTube do SBT RS. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6h30 da tarde. Fique agora com o SBT Brasil. Aqui na câmera 3, um abraço apertado para você que nos acompanha. Tchau!